Tudo bem? Estou aqui para fazer a gravação da orientação para a atividade número 2 do caderninho Aprender Sempre, volume 3. A atividade número 2 é em relação às condições para que duas figuras sejam semelhantes. O que são semelhantes? Primeiramente, se você procurar no dicionário, vai estar alguma coisa parecida. Para a matemática, esse conceito é um pouquinho diferente. Para a matemática, semelhante significa que você vai pegar uma figura, ou você vai ampliar ou vai reduzir para obter uma segunda figura. Essa ampliação nós não podemos distorcer. É a mesma coisa que você pegar uma foto, dar um zoom nela, ou então você vai compactar, sem fazer distorção alguma. Para que isso ocorra, são necessárias que aconteçam duas coisas. A primeira é em relação aos ângulos. Os ângulos têm que ser correspondentemente iguais. Ou seja, do lado direito tem que ter a mesma medida, do lado esquerdo a mesma medida, a parte de cima a mesma medida, assim por diante. Então os ângulos não podem ter mudança, porque se você mexer no ângulo, automaticamente você distorce a figura. Essa é a primeira condição. A segunda é em relação aos lados. Os lados têm que ser proporcionais. O que significa proporcionais? Quer dizer que você está multiplicando ou então dividindo por algum número, jamais somando ou subtraindo. Então, se você vai dobrar uma figura, um lado mede 3, vai para 6, um lado mede 4, vai para 8. Jamais somar. De 10, somando 1, vai para 11. De 1, somando 1, vai para 2. Isso você distorce a figura. Então, nós temos que ter essas duas condições. Lados proporcionais, ou seja, você vai multiplicar todos os lados ou dividir por algum número. Você não pode pegar metade de um lado e dividir por um número, outro lado por outro número. Tem que ser exatamente o mesmo. E os ângulos, cada um na sua devida posição, tem que ser exatamente iguais nas duas figuras. Certo? São essas duas condições. Então, o primeiro e o segundo exercício trabalha essa habilidade de vocês. Vocês comparar as figuras, analisar os ângulos e os lados para ver, os ângulos são iguais, beleza, são iguais, uma condição. Os lados são proporcionais, sim ou não? Se são, beleza, proporcional, são semelhantes. Se não, não são proporcionais, não são semelhantes. A diferença é que no primeiro exercício, as duas figuras já estão na mesma posição, fica mais fácil para a gente. No exercício 2, as figuras estão em posições diferentes. Então, qual que é a ideia? Você vai pegar uma figura, mantém a posição. A segunda figura você vai girar para deixar as duas na mesma posição. Essa que é a ideia. Então, o primeiro exercício está na mesma posição, compara lado com lado, ângulo com ângulo, vê o que acontece. O segundo, nós temos que girar a figura, deixar as duas na mesma posição para aí sim verificar as condições necessárias para que sejam semelhantes ou não. O exercício número 3 está pedindo para fazer um desenho. E nesse desenho você vai ter que mostrar o que foi estudado no exercício 1 e 2, só isso. No exercício número 4, nós temos dois triângulos. Galera, lembrando que triângulos, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, de repente, você tem dois ângulos em um triângulo, dois no outro, você não consegue decidir se eles são semelhantes ou não. Por quê? Temos que conhecer o terceiro ângulo. Então, conhecendo dois, sabendo que a soma tem que dar 180 graus, a gente consegue definir a medida do terceiro ângulo. A gente faz isso nas duas figuras, aí sim a gente decide se são semelhantes ou não. Bom, depois nós temos no próximo exercício algumas situações da vida real, onde nós temos que decidir se aquela situação vai gerar um caso de semelhança ou não. Você vai analisar, isso gera, isso não gera. Vocês vão decidir. Depois, o próximo exercício aparece dois trapézios. Trapézio, eu pedi para vocês fazerem na atividade número 1, é estudar as propriedades dos quadriláteros. O trapézio é uma figura geométrica que possui um par de retas paralelas. Para resolver esse exercício, seria legal que vocês estudassem também uma matéria chamada retas paralelas cortadas por transversais. Qual que é a situação? Então eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal.
o que está acontecendo aqui? O que interessa para a gente é os ângulos. Não estou mexendo com lados, apenas com ângulos. Nessa situação, nós temos 8 ângulos. Agora sim, 8 ângulos. 4 em cima, 4 embaixo. 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Bom, se essas duas retas são paralelas, nós temos então a seguinte condição. Se eu pegar qualquer ângulo agudo, qualquer um deles, todos eles terão a mesma medida. E se eu pegar qualquer ângulo obtuso terá a mesma medida. E o principal, um ângulo agudo mais um obtuso tem que dar 180 graus, porque vai formar uma reta. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo agudo, 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 agudo. Não interessa a medida de cada ângulo. O que interessa é que esses 4 têm a mesma medida. São todos iguais. A palavra certa é congruentes, porque iguais para matemática tem que estar na mesma posição. Aqui, como estão em posições diferentes, a gente utiliza a palavra congruentes. Então, esses 4 ângulos congruentes têm a mesma medida. E os 4 obtusos, aqui tem um obtuso, 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 obtuso. Esses 4 obtusos também têm a mesma medida. E se eu pegar um agudo com um obtuso, tem que dar 180 graus. Por quê? Vai formar uma linha reta. Nós sabemos que o ângulo de uma linha reta tem que dar 180 graus. Galera, então essa é a única matemática, a primeira vez que eu estou apresentando alguma continha para vocês. Continha bem simples. E nós precisamos disso para resolver o último exercício da atividade 2. E, tem mais um detalhe ainda. Tem que dar uma olhadinha também quanto que vai medir os ângulos internos de um quadrilátero. Lembrando que um quadrilátero qualquer, eu posso dividir no meio aqui, dividir em 2 triângulos. Se cada triângulo mede 180 graus, aqui eu tenho 2 triângulos, automaticamente nós temos 360 graus. Então a gente vai precisar dessa propriedade para a gente resolver o último exercício da atividade número 2, certo? Então aqui já começa entrando a matemática, não só as propriedades. Todos os ângulos agudos são iguais, todos os obtusos são iguais. E a soma dos ângulos em qualquer quadrilátero tem que dar 360. Porque se eu dividir ele ao meio, vai formar 2 triângulos. Cada triângulo, dividir ao meio, falei besteira. Se eu dividi-lo pela sua diagonal, nós teremos 2 triângulos. Aí sim, cada triângulo 180 graus, forma 360. O que essa figura tem a ver com um paralelogramo? Tá, beleza. Aqui eu tenho minhas 2 retas paralelas. Aqui vou fazer a minha primeira transversal. Aqui vou fazer minha segunda transversal. Observe que a inclinação delas é diferente. Não importa, essa é a intenção. Aonde que está meu paralelogramo? Paralelogramo é figura formada por um par de retas paralelas. Então aqui eu tenho a primeira reta paralela. Formando a figura, fechando a figura, está aqui, ó. Então aqui eu tenho a primeira situação, ó. 4 ângulos agudos todos iguais, 4 obtusos todos iguais. Troquei de reta, troquei de situação. 4 agudos iguais, 4 obtusos iguais. Galera, pelo fato de eu estar trabalhando com retas diferentes, esse ângulo agudo pode ser diferente desse, não tem problema nenhum. Agora, na mesma reta, todos os agudos têm que ser iguais. Então, esses dois com esses dois, ou seja, esses 4 têm que ter exatamente a mesma medida. Mudei de reta. Aqui eu tenho mais 4, 2 em cima, 2 embaixo. Esses 4 têm que ter as mesmas medidas. Esta reta não tem nada a ver com essa, então pode ser respostas diferentes. Beleza? Então estou finalizando a atividade número 2. Qualquer coisa é só entrar em contato, hein? Até mais. Tchau, tchau, hein?